Boa noite, irmãos. Como é bom estar com vocês. Eu creio que Deus tem algo para a sua vida. Basta você confiar, basta você crer e você deixar que Deus faça a diferença no seu viver. Hoje é um dia especial, onde na sua casa nós vamos glorificar o nosso Deus. Então, boa noite, meus amados. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com vocês. Estamos aqui nesse culto em casa e eu creio que Deus tem algo especial para a sua vida ainda nessa noite. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo, abrir o seu coração, para que Deus venha falar profundamente na sua vida ainda essa noite, no nome de Jesus Cristo. Amém? Então vamos ao texto bíblico. Ler um texto que se encontra em Lucas capítulo 15, versículos 25 ao 32. Vamos lá. O texto, então, diz assim: Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. Ele informou: veio teu irmão, o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus irmãos. Vindo, porém, esse teu irmão, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar em nome de Jesus? Pai, eu rogo nesse momento, nessa noite, nessa quinta-feira, que a tua palavra venha edificar essa vida que está nos ouvindo. Nos dê sabedoria, entendimento desse texto, Pai, de Lucas, capítulo 15, verso 25 ao 32. Que venha ser uma edificação para a minha vida, como para cada um que me ouve ainda essa noite. Eu rogo a Ti e oro em nome de Cristo Jesus. Amém. Esse texto ele retrata, então, o filho que ficou em casa. Só relembrando a história, vamos observar, então, que anteriormente havia um filho que chamou o pai, conversou com o pai, pediu a sua herança antecipada, e então o seu pai passou a herança para esse filho. E esse filho, então, ele saiu de casa, certamente foi para um outro país, para outro lugar, e lá ele gastou o seu dinheiro, diz a Bíblia, dissolutamente. Certamente com prostituição, certamente com bebedice, talvez com jogos de azar. Todo o dinheiro que ele tinha recebido do seu pai, então ele gastou ali. E naqueles dias, não foi dias bons para ele, porque o dinheiro um dia veio acabar, e como acabou? Ele então sentiu a necessidade da casa do pai. Nós já vimos isso anteriormente. E de repente ele teve que se alimentar, queria alimentar dos alimentos que os porcos comiam e mesmo assim não podia. Ele lembrou da casa do seu pai. Lembrou que o seu pai cuidava dos servos com cuidado, com exatidão, com bênção, da melhor forma possível. Ele disse: olha, eu vou voltar para a casa do meu pai. Pode ser que meu pai me receba. Não sou digno de ser chamado seu filho, mas eu quero apenas ser um servo do meu pai. Porque meu pai trata os servos dele com diligência, com muito amor e carinho. Esse filho então voltou para a casa então do seu pai. Logo quando esse filho chegou em casa, seu pai já o avistou de longe. E o texto fala ali, que nós vimos anteriormente, que o seu pai o recebeu com beijo, com abraços. Tá? Colocou uma túnica sobre ele. Colocou então sandálias sobre os seus pés. E ainda mais, colocou o anel em seus dedos. Nós aprendemos ali que a capa representa a proteção que Deus dá a cada um de nós. Assim como Deus quer, então, pôr a capa sobre você. Deus quer proteger a sua vida, proteger você. Assim como Deus também quer colocar sandália nos seus pés, para que você venha andar não segundo a sua vontade, mas segundo a vontade de Deus. É isso que Deus quer na sua vida. Aprendemos também que a confiança é restabelecida. A ideia de colocar o anel no dedo daquele filho que voltou significava que o filho teria a autoridade da família novamente. Ele poderia assinar, ele poderia então delegar a autoridade sobre a família. Então o seu pai o restituiu na sua casa. E o texto fala então que o pai fez uma grande festa, deu uma festa para aquele filho que retornou e voltou. Mandou que matasse o cabrito cevado.
aquele preparado para uma ocasião muito especial, e se alegrou juntamente com as pessoas que ele estava, seus amigos, vizinhos e servos que estavam ali. Mas aqui então entra a nossa história para hoje, que então entra o nosso texto de hoje. O filho mais velho tinha ficado em casa. E quando o filho mais velho que estava no campo, ele volta para sua casa, ele escuta aquele alarido, ele escuta aquele barulho todo que estava acontecendo na casa do seu pai, na sua casa. E ele fica perguntando, o que está acontecendo? E o texto fala que ele chama a um dos servos que estava e perguntou, que barulho é esse? Que sons são esses? E aquele servo disse, olha, lembra aquele teu irmão que foi embora? Ele voltou. E teu pai então mandou que matássemos o novilho cevado. Estamos regozijando, fazendo uma grande festa. É uma muita alegria porque o seu irmão voltou. É decepcionante como essa história começa então a desencadear aqui agora. Aquele irmão que ficou em casa, que tinha visto o seu outro irmão sair da sua casa, ir embora, e que agora retorna. O seu irmão não vê ele com muito zelo e com muito amor e com muito carinho. Basicamente, é uma parábola aqui. E essa parábola que estava querendo falar a algumas pessoas, em especiais aos escribas, aos fariseus que estavam, que dava atenção a algumas coisas que esqueciam as outras, que não amava a Deus como deveria amar, que pulava outro mandamento, que também era amar o próximo como a si mesmo. E esse texto não vai falar exatamente para esse jovem que ficou em casa, esse filho que ficou em casa. E pode falar também para você. É um ensinamento grandioso para nossas vidas nos dias de hoje. Então a festa estava acontecendo, o filho não quis entrar, aquele filho que ficou não quis entrar na casa. Então o seu pai percebe isso, é chegada a notícia de seu pai, e o seu pai então vai até onde ele está, lá fora. E eles começam a se indagar, começam a conversar. Interessante que aquele filho que ficou, ele nem mesmo estava respeitando a decisão do seu próprio pai. Ele não estava amando o seu pai como deveria amar. Ele estava amando o seu irmão que tinha voltado para casa. E o texto fala algumas coisas que eu quero compartilhar com você. O texto fala assim, os versículos, versículo 29. Depois de conversar então com os servos, então, vou ler o 28 para ficar mais fácil. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. O verso 29 diz assim, mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Dá a entender aqui que aquele jovem, aquele que ficou, ele fazia algumas comparações. Primeiro, ele não estava aceitando o seu irmão como irmão. E disse, olha, o teu filho. Dá a entender também que ele estava aceitando a autoridade do pai aqui. Fique imaginando se algumas vezes isso não tem acontecido comigo e com você. Nós estamos, às vezes, na casa do pai, nas casas de Deus, mas muitas vezes distante daquilo que Deus quer para nós. Porque o seu pai se alegrou em ter o seu filho de volta. Será que nós estamos entristecendo por algumas pessoas que retornam à casa do Senhor? Será que nós precisamos interceder, orar para que pessoas possam vir mais sim, retornar para casa, retornar para os caminhos do Senhor? Será que não são dias de nós colocarmos nossos joelhos no chão e clamar por pessoas que estão morrendo sem Deus no seu coração, na sua vida? Será qual que é o papel meu e seu como igreja do Senhor? Será que nós temos, de uma certa forma, estamos escondidos, estamos deixando de fazer a vontade de Deus, a qual Deus quer? Será que se voltar alguém para casa do Senhor, alguém abrir o seu coração para receber isso como Salvador pessoal na sua vida, você vai se alegrar, você vai ficar contente mesmo com isso? Porque esse jovem aqui que ficou em casa, ele não ficou contente com o retorno do seu irmão. Então eu posso observar que aquele rapaz, ele havia um ódio no seu coração. Ele sente um ódio pelo seu irmão. Era muito grave a situação do seu coração na sua vida. A ideia de que ele não entendia que o pecado do seu irmão, de sair da presença do pai, era tão quanto a que ele estava sentindo o ódio agora do seu irmão que voltou. Havia uma separação nesse momento no seu coração. Ele não estava gostando, ele não acreditou, ele não gostou do retorno do seu irmão. Era como se ele falasse o seguinte, olha meu irmão, você tomou a posição de sair, você não pode voltar nunca mais. Enquanto o seu pai se alegrava, aquele irmão se tornou um ódio no seu coração, na sua vida. Eu fico imaginando se muitas vezes, muitas pessoas
não estão dentro da casa do Pai, estão dentro da igreja, mas não têm percebido o que realmente Deus quer para ele, quer para você. Não temos entendido qual é o verdadeiro papel meu e seu na casa do Pai, na casa de Deus. Eu imagino que esse jovem que ficou, o irmão que ficou, quando ele ouviu a festa acontecendo, no meu consentimento, no meu pensamento, ele deveria sim correr, alegrar, porque o seu irmão tinha voltado para casa. Mas, no entanto, ele ficou de fora, nem quis entrar. E quantas vezes nós estamos na casa de Deus, mas não temos percebido a festa, o banquete que Deus tem preparado para cada um de nós? E aquele que ficou começa a indagar o Pai. E muitas vezes nós acontecemos isso comigo e com você também. Nós queremos indagar Deus, questionar Deus por algumas questões que Deus quer, que Deus faz em nossas vidas. E muitas vezes em nossa igreja. Não temos percebido o maravilhoso amor de Deus para com aqueles que necessitam e que precisam do seu grandioso amor. O versículo 30 em diante vai dizer assim, eu quero compartilhar ele com vocês. Então o texto diz assim: Vinde, porém, esse teu irmão, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Quantas vezes nós esquecemos, não percebemos isso? Que tudo que é de Deus é seu. Quantas vezes você está na casa do Pai, na casa de Deus, está com o próprio Deus e não tem desfrutado daquilo que Deus tem preparado para a sua vida? Por que você não tem feito isso? Será que é uma falta de harmonia com Deus? Será que é a falta de perceber que tudo que é de Deus é seu? Você não tem entendido, ou você não está sentindo a vontade ao lado do Pai, ao lado de Deus? Nós precisamos então voltar ao nosso pensamento, começar a voltar ao nosso entendimento e perceber que o nosso Deus tem preparado maravilhas para mim e para você. Nós precisamos aprender a usufruir daquilo que Deus tem deixado para cada um de nós. Você não pode, meu amado, ficar na casa do Pai sem perceber que a casa do Pai é sua também. Aquele irmão que ficou, a qualquer momento ele poderia então matar o cabrito e fazer uma festa com seus amigos. Mas ele não quis fazer isso. O texto não diz talvez o porquê aqui. Mas eu quero dizer para você, meu amado, que está me ouvindo nessa noite, você tem acesso à casa do Pai. Você está em intimidade, em comunhão com Deus, você tem acesso à casa do Pai. Eu clamo a você então nessa noite, a direcionar perto de Deus, para que Ele possa voltar para perto de você também. Você conquistar aqueles valores que Deus tem preparado para a sua vida, para a sua casa. Não faça como esse jovem que ficou, não. Mas abra o seu coração. Ame ao Senhor. Busque Deus na sua vida. Ama o próximo como se fosse você. Tá? Dedique nesses dias de pandemia a ajudar uns aos outros, não esquecendo de ter uma comunhão perfeita com Deus. São dias que você tem para ler a palavra, são dias que você tem para poder meditar, são dias que você tem para fazer o bem para o seu vizinho, para o seu amigo, para o irmão próximo da igreja. Até mesmo talvez ligar para ele, orar com ele. Quantas pessoas, às vezes, no simples gesto de passar alguma mensagem no celular, no WhatsApp ou outro lugar das redes sociais, e eu sou edificado, porque as pessoas lembram, olha, tem irmãos preocupados comigo, a igreja está orando pelo seu pastor, isso é agradável, meus amados. Vamos fazer com isso com cada um irmão da igreja, vamos usar o tempo que nós temos também, às vezes aqui em pandemias, para nós usarmos para poder abençoar o nosso Deus, abençoar também o nosso irmão em oração. Faça a diferença nesses dias, porque Deus tem um plano para a sua vida e você pode ser bênção na vida daqueles que estão necessitando de Deus. A sua palavra de amor, o seu conforto pode muito fazer na vida de muitas pessoas. O texto continua dizendo assim, verso 30, vou ler o 31 em diante. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O pai tentou mostrar para aquele filho que ficou o quão era importante o retorno do seu irmão, como era importante o retorno de uma família juntas ali. Então o pai esperava que o seu próprio irmão que ficou pudesse entender essa questão. Ele não estava entendendo isso. Quantas pessoas, às vezes, estão dentro da igreja, mas não se sentem dono do que é do Pai. Quantas pessoas estão dentro da igreja e não sente a presença do Pai, mas anda como solitários, longe, não percebe que aquela casa é a sua casa, é a casa de Deus.
Então eu convido você a relembrar essas questões na sua vida. Precisamos entender que Deus é o Deus da nossa vida. Quantas pessoas estão dentro da casa do Pai, mas desobedecem os dois princípios, que é amar a Deus e amar o seu irmão como a si mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas, colocar Deus em primeiro lugar e cuidar do próximo ali também. Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas está confiando na sua própria justiça, no seu próprio bem-estar, na sua própria palavra, e tem esquecido que Deus tem uma palavra para você e para os demais também, que é pessoas que são importantes. Então aquele filho mais novo voltou para casa. Era momento de agradarmos a ele, abraçá-lo ali, fazer uma festa na família, glorificar a Deus, porque aquele que estava perdido voltou. Deus sim preocupa com aqueles que estão afastados, separados da comunhão com Ele. Deus quer que eles retornem para a sua casa, sejam edificados, se mantenham firmes no Senhor. Então você que está firme na casa do Senhor, se alegre com aqueles que retornam. Você que está na casa do Senhor, viva como filho de Deus. Venha usufruir daquilo que Deus deixou para você, das bênçãos, das bonanças que Deus deu para você, os sinais maravilhosos que Deus tem deixado para a sua igreja. Tá? Deixa Deus usar você da melhor forma possível, porque Deus tem plano sim para a sua vida e Ele quer te abençoar a cada dia mais e mais, em nome de Cristo Jesus. Quero finalizar aqui, meus amados, fazendo algumas conclusões, algumas observações. O mesmo pai que saiu ao encontro do filho pródigo para abraçá-lo, ele sai também para conciliar este filho que ficou, que estava amargurado, que não quis entrar na casa. O remédio para esse filho que ficou era o mesmo remédio para o outro: confessar o seu pecado. Aquele que retornou, ele confessou o seu pecado de afastar do Pai. Esse que estava, ele tinha o seu coração endurecido, não tinha um perdão no seu coração. Ele tinha que confessar esse pecado também. Eu quero dizer para você, não fique do lado de fora, mas entre na casa do Pai. Usufrua daquilo que Deus tem para a sua vida. Venha, desfrute da festa, desfrute do banquete que Deus preparou para você. Se regozije, glorifique a Deus. Deixe que Deus venha então ser manifesto na sua vida. Venha ser você então um varão, uma mulher que venha ser usada pelo Senhor em qualquer lugar que você estiver, no nome gracioso de Cristo Jesus. Deixe Deus mudar a sua vida. Deixe Deus usar você. Entre para a casa do Pai. Receba o irmão com amor e carinho, porque essa é tarefa minha, é tarefa sua, é tarefa da igreja, no nome de Cristo Jesus. Eu quero orar com você, quero abençoar a sua vida. Feche seus olhos comigo, se você assim puder, e receba essa oração em nome de Jesus. Pai, te dou graças, porque tu és Deus sempre presente em nosso meio. Pai, obrigado, porque entendemos aqui que nós precisamos entrarmos na casa do Pai. Nós precisamos sim usufruir de tudo aquilo que Deus tem dado para cada um de nós. Deus, eu clamo a Ti sobre a nossa igreja, Igreja Cristã Evangélica da cidade de Jardim. Nós sejamos bênção onde quer que estejamos. Que esse irmão, que essa irmã que me ouve nessa noite, ela venha ser edificada, venha ser abençoada, meu Pai, em Teu nome santo. Eu rogo a Ti, aqueles que não nos ouvem aqui agora, que se houver alguém que estiver enfermo, venha curá-lo em nome de Jesus Cristo. Se estiver amargurado, traga um coração compadecido, traga, ó Pai de amor, alegria nesse coração, que ele venha desfrutar de todas as bonanças de Deus sobre a sua vida, meu Pai. Eu oro por cada um aqui presente, que me ouve aqui agora, eu oro por ele e por ela, em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado, tenha uma boa noite, que Deus te abençoe. Amém.